Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente vai falar sobre uma questão aí dos mais importantes, que se refere aí à vida em condomínio. Tem muita gente que mora em condomínios ou apartamentos, hoje em dia tem condomínios horizontais também, e saber aí como é que a nossa crise está afetando as questões dos condomínios. A gente está em contato aqui no Bandeirantes Acontece com o advogado Rodrigo Carpati, que é especialista em direito imobiliário e também em questões condominiais. Rodrigo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo ótimo. De uma forma geral, como é que a crise está impactando a vida nos condomínios, hein? Então, o condomínio não foge da regra, ele é impactado também pela crise, mas o condomínio você não é um supérfluo, você não tem como não pagar o condomínio. Então, hoje é uma questão essencial. Por isso que é um mercado ainda promissor para quem busca qualquer tipo de colocação no mercado, e existe, em função da crise, uma derivação, uma migração de outros setores para o setor de condomínio. O que a gente tem visto aqui, eu dei uma olhada aqui nos últimos dados do Secov, até me surpreenderam, né? Mostrando que houve uma queda no número de ações protocoladas por falta de pagamento de condomínio em maio deste ano em relação a maio do ano passado, uma queda de 86%. Em maio desse ano agora foram 109 ações e em maio do ano passado 825 ações. O Secov informa aqui que isso deve estar acontecendo porque as pessoas estão conseguindo resolver a questão ali antes de entrar na justiça. É isso mesmo que está acontecendo, Rodrigo? Então, Paulo, com o advento do novo Código de Processo Civil, que ele transformou aquela cota condominial num título executivo extrajudicial, ou seja, a pessoa antigamente tinha que passar por um processo todo. Hoje ele tem que passar apenas por uma fase executiva, por uma ação de execução. Então as pessoas têm negociado sim mais para evitarem perder o seu apartamento. De qualquer forma, de forma geral, a inadimplência cresce, mas o número de ações diminui em função do excesso de acordos. As pessoas antigamente deixavam mais tempo, esperavam o condomínio ingressar com a ação para negociar. Hoje, o condômino ele tem medo de perder o apartamento, então ele negocia antes da distribuição dessa ação. O que diz a lei hoje em relação a quem deixa de pagar a taxa de condomínio? A multa baixou bastante, né? Então, hoje a multa é de 2%, diz isso no Código Civil, porém ele tem aqueles juros de 1% ao mês e a correção monetária. E a partir do momento que ele está devendo, quando é encaminhado para o escritório de advocacia, também pode se majorar esse valor em 10%. O que acontece, a gente até já falou sobre isso aqui na Bandeirantes. A gente sabe que todo mundo está sujeito a um percalço, ou o cidadão pode ser demitido, né? A pessoa que mora lá perde o emprego, ou tem um caso de doença na família, mas a gente sabe que infelizmente acontece também de muitos condôminos simplesmente deixarem de pagar o condomínio e de repente 6 meses depois aparece lá com um carro novo, tal. O que fazer quando a cara de pau tá ali muito clara, né, nesse caso, hein, Rodrigo? Então, Paulo, o caminho é o síndico, ele precisa ser proativo e, no caso, ele vai ter que distribuir uma ação e forçar o condômino a pagar primeiro o condomínio e depois adquirir um bem, para que, hoje o que acontece, como o valor agregado, a multa do condomínio é baixa, às vezes a pessoa fica devendo por anos e adquire um carro, adquire uma casa na praia, e quando estiver perdendo o prédio, o apartamento, ela vai lá e faz uma negociação. Então o síndico ele tem que ser duro também, ele prontamente ele tem que distribuir uma ação, se for esse o caso, para que o condômino não faça esse tipo de ação. E hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, ele também passa a ter mais celeridade para cobrar. Então ele
pode ser que ele fique com o carro novo, mas que ele perca o apartamento. Em relação ao síndico, a gente percebe também uma mudança muito grande aí nos últimos tempos. No prédio onde eu moro, por exemplo, já estou lá há 10 anos, desde que o prédio foi erguido, e nos últimos 3, 4 anos, o condomínio resolveu contratar um síndico profissional. Então era um cara que não morava lá, mas que estava trabalhando como síndico profissional. E agora, há um mês, isso foi alterado novamente. É um morador, mais uma vez, que está assumindo aí esse encargo. O que você pode dizer em relação a isso? O que é melhor, ou vai depender mesmo de cada condomínio? Paulo, de qualquer forma o perfil mudou. Então a gente tinha, há anos atrás, aproximadamente 10 anos, aquela pessoa aposentada, aquela pessoa que estava dentro de casa e não tinha uma ocupação, assumiu o cargo. Hoje, o cargo de sindicância, ela deve ser exercida ou por uma pessoa de forma profissional, que é um síndico profissional, ou por um empresário que vai dividir as suas atividades, vai ser um morador com a sindicância. O que ocorre independente de ser um síndico profissional ou de um síndico morador, essa pessoa tem que estar qualificada, não é mais um mercado que aceita leigos. Por quê? Porque se um leigo assume a sindicância, vai custar caro para o condômino, porque hoje o condomínio tem inúmeras obrigações, e o não cumprimento de qualquer uma delas pode onerar todos de uma forma geral. Então, os condomínios têm buscado ou um síndico profissional ou um síndico morador que esteja apto para exercer essa sindicância. Em relação à remuneração dessa pessoa, normalmente os condomínios estipulam o não pagamento da taxa de condomínio, ou pode haver um acréscimo aí? Então, via de regra, no perfil antigo, era só uma isenção. Hoje, como os síndicos têm exercido isso de uma forma mais contumaz, como uma segunda profissão, tem se levado em conta não só a isenção, e sim o valor a mais. Ele pode ser, a Assembleia pode estipular esse valor, salvo se a convenção do condomínio proibir. Mas as convenções modernas têm permitido sim que os síndicos, tanto moradores quanto externos, sejam remunerados. Briga de condomínio vai muito para a justiça, hein, Rodrigo? Olha, Paulo, nós temos lá no escritório aproximadamente 4 mil ações. Quantas? Grande parte delas em problema de barulho, garagem, criança, carro, cano. Realmente é complexo, porque você aglomera muita gente num espaço pequeno, existe uma tendência muito grande a dar problema. Se você pegar, por exemplo, em São Paulo, hoje praticamente metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. Quantas ações são, Rodrigo? Então, o nosso escritório hoje toca aproximadamente 4 mil ações de condomínio. 4 mil ações? 4 mil ações, sendo elas de cobrança e de problemas inerentes à convivência dos condôminos. Muito bem, a gente conversou aqui no Bandeirantes Acontece com o advogado Rodrigo Carpati, que é especialista em direito imobiliário e também em questões condominiais. Rodrigo, muito obrigado, uma boa noite, hein? Eu que agradeço. Boa noite, Paulo.